Meus irmãos e irmãs, graças ao Senhor por mais uma doce oportunidade que Ele nos dá. Vamos a um tempo de oração para que confiemos esse tempo ao Senhor. Ele venha nos guiar pelo Seu Espírito Santo, na Sua santa, doce, rica e preciosa palavra. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, o Teu eterno Filho, é nesse nome que nós, mais uma vez, congregamos, reunidos com o único propósito de buscar a Tua vontade na Tua palavra. Nós te clamamos, te pedimos, que Teu Espírito Santo tenha neste lugar total preeminência, e que Ele fale no nosso coração, que Ele possa, através da sua vida, da sua poderosa manifestação, manifestar tudo aquilo que está oculto dentro de nós e necessita dos Teus preciosos tratamentos. Vem, Senhor, vem mais uma vez. Nós te entregamos esse tempo nesta noite. Nós confiamos que o Senhor está aqui, que é por causa da Tua vontade, por causa do Teu propósito e do anelo que nós temos, que a Tua vida venha a ser trabalhada em nossa vida, é que nós, pela fé, congregamos neste lugar mais uma vez. Vem, Senhor, e fale a nós, se derrame a nós, se revele a nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui. É 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Porque os que querem enriquecer-se caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências nécias e danosas, que submergem os homens em perdição e ruína. Pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, o qual, cobiçando alguns, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vamos prosseguir naquilo que o Senhor tem nos conduzido acerca destes versículos. A nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o mundo. No último estudo, eu estive compartilhando com vocês, especialmente, o poder sedutor do mundo. Como nós precisamos entender a nossa posição como cristãos aqui neste mundo. Quais são os perigos que nos cercam? Quais são as sutilezas, a sagacidade do espírito que governa todas as esferas do mundo como uma entidade espiritual. Portanto, aqui dentro desta linha, nós precisamos perceber como necessitamos da ajuda do Espírito Santo para que nós tenhamos uma mentalidade espiritual e sejamos libertos de qualquer manifestação mundana em nossa vida. Porque o mundanismo é uma manifestação clara, evidente, de que o mundo como entidade espiritual tem se disfarçado de certas utilidades, de certas necessidades que nós temos para poder ganhar o nosso coração e nos roubar da presença de Deus. A grande tragédia cristã do nosso tempo é que os cristãos, eles têm cada dia se tornado mundanos, e essa mistura de mundo e fé tem produzido uma igreja apostata, que tem perdido sua vocação, seu chamamento, sua visão celestial, a sua consagração como fonte do poder espiritual, e uma religiosidade disfarçada de evangelho, de cristianismo, de igreja, tem tomado forma no meio do povo de Deus,
tem sido um conceito, tem sido uma prática, tem sido uma vida, de maneira que os cristãos não conseguem diferenciar o que é igreja e o que é mundo. Então, irmãos, não é uma questão de ser radical. Às vezes as pessoas acham que pensar assim é ser radical. Isso não é ser radical, isso é pensar de maneira normal, de acordo com a Bíblia e sobre a vida cristã. Porque quando você tem revelação do Senhor, quando você tem visão celestial, você começa a ver que muitas coisas que você naturalmente tolera, essas coisas são mundanas e elas têm roubado algo precioso de você. Então, irmãos, irmãs, quando nós somos conduzidos de maneira sutil pela força que rege este mundo, nós passamos a ter um coração desviado, nós passamos a ter um coração apostata, nós passamos a praticar uma certa idolatria espiritual. Isso se manifesta em várias formas da nossa vida. Você pode ver que existe uma idolatria, um ídolo oculto na nossa forma de pensar, na nossa forma de vestir, na nossa forma de administrar as coisas. Em várias esferas da nossa vida, existem certos ídolos escondidos. E esses ídolos são tão danosos, são tão perversos, que eles produzem em nós uma certa satisfação, e essa satisfação, elas têm uma finalidade única nas mãos do diabo, é roubar de nós o essencial e nos levar a viver uma vida trivial. E mesmo assim a pessoa continua sendo cristã, achando que tem fé em Deus, achando que tem Espírito Santo, é sempre uma axiologia de coisas espirituais, que na prática, no que se demonstra é um profundo vazio. Isto é, esse vazio tem uma grande característica: falta de realidade espiritual. Meus irmãos, irmãs, eu quero te falar o seguinte: a Bíblia condena veementemente o mundanismo. A Bíblia condena toda essa atração mundana, que tem como único objetivo roubar-nos da presença de Deus, tirar de nós o valor das coisas espirituais. Tudo isso é produzido pelo mundo. Não sei se você lembra, no último estudo que estivemos aqui juntos, sobre o pecado e o mundo, o poder do pecado e o poder do mundo. Então, quando você peca, naturalmente isso te incomoda. Você sente a necessidade de confessar. Você percebe que algo espiritual foi rompido. Você percebe que você feriu o caráter cristão, a vida cristã, o Espírito Santo, a presença de Deus. Essas coisas são feridas em nós quando pecamos. Mas quando o mundo está tomando sua forma dentro de nós, nós não percebemos. O que significa que o poder do mundo é muito mais repulsivo, destruidor, do que o próprio poder do pecado. O poder do pecado é em si algo destruidor, mas geralmente não vemos que o mundo é tão destruidor assim. Sabe por quê? O mundo tem tudo aquilo que nós amamos. O mundo tem tudo aquilo que a nossa alma se satisfaz. E como você vai dizer que isso é pecado? Na verdade, nem tudo que está no mundo é pecado, mas tudo que está no mundo pode te levar ao pecado. Você entende? Por exemplo, o seu trabalho é pecado? Não é. É lícito. Porque o pecado, ele constitui de tudo que é ilícito. Mas o mundo, em muitas das suas esferas, ele é constituído de tudo que é lícito. Como você vai dizer que algo que é lícito é ruim? Não é que é ruim, é que ele pode se tornar um mal. Porque Satanás se disfarça por detrás de tudo isso. Irmãos, é só nós fazermos um check-up na nossa vida. Veja o quanto do seu trabalho pode estar roubando o seu tempo com Deus. Veja o quanto do seu trabalho está roubando o seu tempo de oração, o seu tempo com a palavra. Veja
o zelo demasiado que você tem com o seu corpo está roubando o lugar do Espírito Santo em você. Porque hoje nós temos um padrão de beleza, uma busca insaciável por ter um corpo esculpido, e essa busca narcisista nos torna amantes de nós mesmos. Não estou dizendo, irmãos, que isso é ilegal, às vezes é até lícito, mas até o que é lícito pode nos levar a um caminho tortuoso e roubar de nós o que é essencial. Enquanto nós nos preocupamos tanto com a nossa estética, tanto com a nossa aparência, gastamos tanto com isso, qual é a proporção que nós gastamos com o nosso homem interior? Qual é a proporção que nós gastamos com a nossa vida no espírito? Enquanto nós estamos tão esculpidos, tão embelezados, espiritualmente nós estamos vazios, pobres, cegos e nus. Você percebe? Então, a sutileza das coisas que existem no mundo, irmãos, é algo tão terrível. Quantas vezes eu vejo os irmãos envolvidos com tantas coisas, falam daquilo com tanta alegria, agora eu estou envolvido nisso, estou num grupo assim, estou participando disso. É mesmo. E o que você tem dado do seu tempo para o Senhor? O que você tem gastado o seu tempo na palavra? São essas coisas, essas sutilezas. Quantas vezes nós estamos preocupados com o nosso descanso, nosso corpo está exigindo descanso, e temos que descansar mesmo, mas será que esse cansaço não é resultado da má administração do tempo? Será que esse cansaço não é fruto de nós não sabermos, diante do Senhor, remir o tempo? Pedir que o Senhor nos oriente, nos governe, nos discipline. Não é uma questão de ter uma vida disciplinada em todas as áreas. Os nossos jovens estão estressados porque eles passam quase que o dia todo, uma parte da noite, se preocupando com o futuro. Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não tem. Mas imagine, irmãos, o quanto eles passam a depender do seu esforço físico, do seu esforço mental, do seu suor e nada de Deus. Nós não mostramos para os nossos filhos que eles precisam ir para o vestibular confiando no Senhor. No Senhor. E eles se matam com tudo. E quando olham para trás, a Bíblia faz 6 meses que ela não é lida. Percebe, irmãos? Que luta que nós enfrentamos nesse tempo com o poder destruidor e sedutor do mundo. Hoje nós vivemos uma cultura hedonista, cultura do consumo. Ninguém se satisfaz com o aparelho celular que tem, com a casa que tem, com o carro que tem, com a roupa que veste, com o perfume que usa. As pessoas ficam obcecadas, sempre procurando a última moda, a última coisa, a última novidade nisso, a última novidade daquilo. É uma compulsão, é um exagero exacerbado, uma busca exacerbada por novidades. E quanto que a fé, aquilo que é fundamental, relacionamento com Deus, vida de oração, essas coisas não são cultivadas, irmãos. A igreja está pobre, porque a vida cristã tem sido desprezada, os cristãos espiritualmente estão pobres. Enquanto estão cada dia financeiramente mais bem-sucedidos, melhor emprego, já trocou o carro, já arrumou a casa, já está pensando no outro emprego, já está pensando no próximo carro, já está pensando naquilo outro. Irmãos, aonde tudo isso vai parar? Sabe aonde vai parar? Aonde parou Caim? Porque Caim, ele foi aquele que levantou uma geração que passou a viver para si mesma, independente de Deus. E sabe o que Caim perdeu? Ele perdeu para sempre a presença de Deus. Ele disse: hoje me lanças fora da tua face. Irmãos, irmãs, lembre-se dos textos que foram estudados da última vez aqui. Lá em 1 João, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O que há no mundo? A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, são essas coisas que existem no mundo, que estão no mundo. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre.
Então, irmãos, este foi o assunto da semana passada, da semana retrasada. E o resultado de tudo isso é o quê? Existe uma doença que ela tem varrido o mundo de ponta a ponta, especialmente nos grandes países, nos países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. É a ansiedade. A ansiedade tem sido a característica comum das crianças. As crianças já nascem ansiosas. A psicologia diz que existem duas formas de ansiedade, dois tipos de ansiedade, uma genética e outra psicológica. Então eles têm percebido que a quantidade de crianças ansiosas é algo assustador. Uma criança já em tenra idade já manifesta a ansiedade. A ansiedade, ela tem como consequência ou como característica o medo, a insegurança, a falta de esperança, incertezas. Tudo isso são características da ansiedade. Então, nossa sociedade está sendo consumida por certas doenças psicossomáticas, mas que elas têm uma razão espiritual. Você sabia que a Bíblia, da mesma forma que ela condena o pecado, ela também condena a ansiedade? A quantidade de cristãos ansiosos é algo que nos assusta. Então, irmãos, eu quero meditar um pouco com você sobre isso, sobre ansiedade. Gastar um pouco do nosso tempo acerca deste assunto. Porque ansiedade é a consequência do poder do mundo sobre as pessoas. Aqui Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6. Porque as palavras do nosso Senhor são vitais para nós entendermos a nossa relação com o mundo. Porque nós vivemos dentro de um contexto de mundo, um mundo que é controlado de maneira feroz, por uma sociedade que caminha de maneira frenética e alucinada pelo ter e não pelo ser. E o resultado disso é o quê? Ansiedade. Vamos meditar nas palavras do nosso Senhor aqui. Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou se devotará a um e menosprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então a Bíblia condena a riqueza? De maneira nenhuma. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena a pessoa ter dinheiro. A Bíblia não condena ninguém ter dinheiro. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena é a riqueza ser o seu senhor. É você ser dominado por ela. Irmãos, eu não sei se todos vocês estudaram este assunto nos estudos anteriores, quando nós vimos de maneira expositiva este assunto à luz da Bíblia, a posição de responsabilidade, não de privilégio, no que concerne ao dinheiro. Todo cristão que quer viver em paz com Deus, todo cristão que não quer ser reprovado diante de Deus no tribunal de Cristo, tem que entender este assunto, porque a medida de Deus aqui, ou o julgamento de Deus aqui, não será estabelecido pela medida do quanto você tem, mas o quanto você é responsável. Deus vai julgar não é a quantidade de coisas que temos, mas é a responsabilidade com a qual nós exercemos sobre aquilo que Deus nos confiou. Isso é sério, irmãos. Então isso nos coloca todos no mesmo nível. Quem tem muito e quem acha que não tem muito assim. Quem acha que tem 10 talentos e quem acha que tem só um talento, o Senhor não vai julgar a quantidade de coisas que você tem. O Senhor vai julgar a sua fidelidade naquilo que Ele te confiou. Primeira característica que você precisa adquirir é saber que o Senhor te confiou algo. Se é muito ou se é pouco, não faz diferença para Deus. Segundo, é se você tem consciência que se Ele te confiou,
Ele vai julgar, não é o privilégio que você tem de receber algo do Senhor, ou o privilégio que você teve em receber algo do Senhor, mas o quanto você é fiel naquilo que Ele te confiou. Então Deus vai te julgar não é pela quantidade de coisas que você tem, mas pela sua fidelidade sobre aquilo que você tem consciência que Ele te confiou. Preste atenção nisso. Escreve isto na tábua do teu coração. Então, irmãos, como nós somos, em muitos aspectos, controlados por uma cultura de marketing, infelizmente, irmãos, nós somos uma geração que muitas vezes somos controlados pelo marketing. Então você vê muitas propagandas de coisas que são terrivelmente perniciosas, mas elas são apresentadas de uma maneira tão especial, dá até vontade de consumir aquilo. Por exemplo, quem gosta muito de refrigerante? Então você vê uma propaganda de refrigerante, a vontade que você tem de abrir a geladeira e tomar água. Então você fica com o desejo de consumir aquilo. Porque do jeito que é apresentado, eu posso estar enganado, mas parece que, eu não sei se hoje ainda faz propaganda de cigarro. Mas eu me lembro quando você via propaganda de cigarro, era aquelas pessoas bonitas, fortes, saudáveis, fumando. Pensa, imagina que existe 7.000 drogas dentro de um cigarro. Imagina, 7.000. Eu acho que você deve estar assustado com isso, mas eu também já, quando eu li sobre isso, me deu a mesma vontade que deve estar na cabeça de vocês. Me deu vontade de abrir um cigarro e espalhar ele, contar cada carocinho, ver se tem 7.000 ali, porque é assustador, mas é isso mesmo, 7.000 componentes tóxicos dentro de um cigarro. Mas ele é apresentado como se fosse algo tão saudável. Ninguém questiona isso, porque o marketing tem uma força de transformar as coisas na sua mente. As cores, como as coisas são apresentadas, tudo isso faz parte de um jogo sedutor, que ninguém questiona nada. Ninguém questiona. Então, irmãos, irmãs, se você perceber que o consumismo, o materialismo, tem cada dia se infiltrado dentro das nossas casas, de maneira sorrateira. E hoje você vê as pessoas estão extremamente endividadas. Extremamente endividadas. Difícil você entrar numa casa onde as pessoas não estão no vermelho. A conta bancária está lá embaixo, cartão de crédito estourado. As pessoas só vivem no vermelho. Porque elas não se dominaram. Se elas não conseguem dominar o seu coração em relação à corrupção do mundo, o que mais elas conseguem dominar? Paulo diz lá aos Filipenses, essa carta é muito especial, sobre muitos aspectos. Um deles é porque ela foi escrita para poder tratar com essa questão da ansiedade. E diz: seja a vossa vida moderada. A palavra ali é equilíbrio. Nós precisamos buscar uma vida equilibrada, irmãos. Porque nós precisamos ter sempre a disposição de nos oferecer para o Senhor. E muitas vezes não temos condições de nos oferecer para o Senhor, de cooperar com Ele nos seus movimentos, porque nós sempre estamos no vermelho. Nós nunca temos como cooperar com o Senhor, porque nós sempre estamos negativos. Mas vamos observar, irmãos, que existem muitas formas da marketing nos dominar, através de produtos, através de tantas grifes, o que são grifes? O que são essas marcas? Seja de celular, de relógio, de roupa, são pequenos deuses. Imagina, são pequenos deuses, deuses que nos dominam. Hoje você vê uma pessoa vestida com uma roupa de marca, nossa, né? É aquilo para a pessoa é como se ela se sentisse o centro de todas as atenções.
Tem pessoas que sofrem disso, se ela vestir uma roupa e ninguém notar que ela está com uma roupa de grife. Ninguém perceber. A pessoa parece que ela vai se consumindo dentro disso. Tudo isso, irmãos, é só para vocês perceberem o quanto é maligno o poder que Satanás exerce sobre todas as coisas aqui nessa terra. Não é errado, irmãos, estou dizendo que é pecado, é errado você ter uma roupa de marca. Errado é quando isso se torna um ídolo no seu coração. Errado é você viver escravo disso. É isso que é errado. Não é errado você ter nada que tenha de qualidade, nada disso. Errado é isso ser a compulsão que governa os seus sentimentos. Só o Senhor sabe julgar isso, irmãos. Ninguém pode julgar, só o Senhor. Então, estou colocando essas coisas porque isso aqui é prático. Eu e você não temos como fugir disso. Então, vamos avançar aqui nos textos, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um e amará o outro, ou se devotará a um e menosprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida, quero que você sublinhe essa palavra vida, porque ela não é psique, não é bios e não é zoe, é um termo interessante aqui. A vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. Observai, outra palavra que eu quero que você sublinhe, que a gente vai poder tocar nessas palavras. As aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de vós poderá a força de se preocupar, acrescentar à sua estatura um só centímetro? E por que vos inquietais pelas vestes? Considerai, outra palavra muito importante, considerai os lírios do campo, como crescem, e não se fadigam nem caem, nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em meio a todo o seu esplendor, vestiu-se como um só deles. Pois se a erva do campo, que hoje existe, amanhã se lança no forno, Deus a veste assim, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis. Frase muito importante. Ela se repete pelo menos 5 vezes aqui dentro desses textos. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios é que procuram. Pois o vosso Pai Celestial sabe que tereis necessidade de todas estas coisas, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos inquieteis, está vendo mais uma vez, como o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a própria inquietude, basta cada dia o próprio mal. Então aqui está. Eu creio que esses textos vão nos mostrar como é possível viver a nossa vida neste mundo sem nos deixar controlar pelas forças invisíveis e poderosas que existem. Então, irmãos, irmãs, permita-me colocar aqui, para que nós venhamos ganhar tempo na exposição de todos esses textos, permita-me colocá-los aqui em forma de assertivas, porque de fato o Senhor Jesus, Ele coloca pelo menos 5 assertivas aqui de maneira direta. Ele faz aqui essa exposição em 5 assertivas. Podemos extrair cada uma delas. Veja a primeira, está aqui no versículo 24, a primeira assertiva: ninguém pode servir a 2 senhores. Está vendo aqui? Se você observar os versículos 25, do versículo 25 até o 34, aqui o nosso Senhor faz 4 asseverações importantes. Preste atenção. Nosso Senhor Jesus, Ele faz, pelo menos aqui, pelo que se dá para notar, pelo menos 4
asseverações importantes. Veja no versículo 25, ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Essa é a primeira. A segunda: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Versículo 28. Depois do versículo 31 nós temos a terceira: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? E temos a quarta: não vos inquieteis com o dia de amanhã, aqui no versículo 34. Aqui está uma descrição do que deve ser o oposto à nossa vida aqui neste mundo. Quando você vê essas quatro asseverações, é justamente isto. Porque a vida do mundo é uma perspectiva que se preocupa com o bem-estar, com roupa, com comida, com o ter, com o amanhã. A gente se preocupa com tudo isto. E você pode dizer, irmão, será que o contrário disso não é viver uma vida acomodada? Eu não estou falando de viver uma vida acomodada. Esse seria o oposto no sentido negativo. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida acomodada, ou então uma vida controlada pelas compulsões do mundo. Eu estou dizendo, e desde o início que nós começamos a estudar esses textos, eu tenho dito a vocês, nós temos que viver uma vida num plano mais alto. Agora você entende? Não é viver para cá e nem para lá, é viver com o nosso coração lá nos céus. Lembra, irmãos, Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá de cima. A nossa mentalidade, o nosso grau de avaliação das coisas, não é segundo a nossa carne, não é segundo a nossa mente, não é segundo o curso deste mundo, é segundo o padrão celestial. Irmãos, sejam honestos, sejam honestos. Será que nós temos um padrão celestial para avaliarmos todas as coisas? Irmãos, sejamos honestos. Será que a nossa vara de medir é uma vara celestial? Ou é uma vara circunstancial? É de acordo com a circunstância que eu me movimento. Nós precisamos perguntar para o Senhor, irmãos, se o que nós vamos fazer é para a honra dEle. Nós temos que perguntar para o Senhor se aquilo que nós estamos determinando dentro da nossa casa é de acordo com a vontade dEle, é para a glória dEle. Nós temos que perguntar para o Senhor. Você deve estar pensando, irmão, espera aí, será que Deus, o Deus sublime, eterno, poderoso, soberano, onipotente, vai se preocupar com a cor da camisa que eu visto? Mas pode ser, irmãos, que a cor da camisa que você veste deve causar uma grande diferença no seu coração. E a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque é nele que Deus habita. Você pensa, será que Deus está preocupado com o modelo do carro que eu tenho? Eu penso que não. Mas você devia se preocupar. Porque o problema não é Deus olhar para a cor do carro que você tem, ou o modelo. O problema é quando você olha para o modelo de carro que você tem, e você deve gastar suas emoções, seus afetos, de tal forma que não é a mesma maneira como você olha para a palavra de Deus. Talvez a maneira como você olha para aquele sapato muito caro que você tem, que você pisa devagar porque você sente que está pisando em cima de um ídolo, você não deve dar a mesma atenção que você dá para a reunião de oração, para o seu tempo de oração. Não é? Aquela jaqueta bonita que você veste de vez em quando, talvez você não se sente melhor acomodado dentro dela como você se sente quando você está perante a mesa do Senhor. O problema, irmãos, não é Deus preocupar com isso, o problema é o quanto nós nos preocupamos com isso. E a maneira como nós tratamos essas coisas, a maneira como você e eu lidamos com essas coisas, tem determinado o grau de espiritualidade, o grau de avaliação das coisas espirituais. Estão me entendendo, irmãos?
Veja, o Senhor diz aqui sobre um Senhor que é personificado pela riqueza. E qual é o objetivo desse Senhor? Esse Senhor, nós temos aqui dois tipos de Senhor. Nós temos a riqueza e temos o próprio Senhor. Mas quando a riqueza se torna um Senhor na nossa vida, sabe o que a riqueza vai produzir em nós? Um coração ansioso, um coração desesperado, um coração inseguro, um coração doente, um coração controlado pela compulsão do mundo. Um coração assim é vazio de Deus. Por mais que você diga amá-lo, por mais que você diga honrá-lo, você não tem honrado, porque uma pessoa ansiosa desonra a Deus. Toda pessoa ansiosa desonra a Deus. Ansiedade é pecado. Por favor, irmãos, observe aqui o versículo 26, quando ele diz, observai. A tradução desse texto significa, volte os seus olhos com toda a atenção. Volte os seus olhos. Esta palavra aqui no original, emblepo, é uma metáfora de se contemplar com a mente. Nós sabemos que olhar é muito mais do que uma coisa externa, porque na verdade nós enxergamos com o cérebro. O olho humano é uma das partes mais extraordinárias do nosso ser. Então é de dentro para fora, o que significa que tudo que você vê, você concebe algo na sua mente. E essa palavra é muito profunda, é emblepo, porque é uma metáfora de você olhar com a mente. Aqui é a ideia de contemplação. Então ele diz, observai as aves do céu. Você sabe que uma das grandes verdades acerca das aves é que toda a vida delas é controlado por um princípio de vida que está dentro delas. Quando você vê aqui, observai as aves dos céus, o princípio de vida que está dentro delas é que governa elas. Mas quem foi que as criou assim? Deus. Entende? Deus colocou o princípio da vida dentro delas, que governa elas. Elas não são governadas por qualquer outra coisa. Elas são governadas pelo princípio da vida dentro delas. Foi Deus que as criou assim. Irmão, aí o Senhor diz, olhai para as aves. Então quando você olha para as aves, você pode tentar extrair muitas lições, mas esta é fundamental. Porque existe um princípio de vida dentro de nós. E esse princípio de vida dentro de nós é que tem que nos governar. Qual é o princípio de vida que tem dentro de nós? Paulo diz, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Diz, quando Cristo que é a vossa vida, é esse princípio de vida que deve ser o nosso padrão, que deve nos governar. Nossa vida tem que ser governada pelo princípio da vida dentro de nós, assim como as aves. Então, é algo que o Senhor quer nos falar aqui. Então, por favor, a primeira assertiva, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Aí depois ele diz, olhai para as aves. Nós não podemos servir a dois senhores, só um Senhor. Porque quando você serve a uma pessoa, essa pessoa, aquilo te controla, você se torna semelhante àquilo que você ama. A tendência do homem é se tornar semelhante àquilo que ele ama. Então, se uma pessoa começa a amar o mundo, ela se torna mundana. Quando a pessoa ama Cristo, ela começa a parecer com Cristo. Aí o Senhor diz, colocando essa linda ilustração aqui, observai, contemplai as aves dos céus. Qual é a força que elas fazem? Observe aqui, irmãos, veja, observar as aves dos céus que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Como que elas sobrevivem então? Aí ele vai dizer, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Isso não é lindo, irmãos? Nós valemos muito mais do que elas. Para Deus nós valemos infinitamente mais. Aí você duvida dos cuidados de Deus? Toda vez que você passa a ser governado pela ansiedade, você está duvidando do cuidado de Deus. Então, espiritualmente falando, uma pessoa ansiosa é uma pessoa
que não confia nos cuidados de Deus. Vamos aqui para a segunda assertiva. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. O termo vida aqui é psuche, e tem um sentido muito genérico no Novo Testamento. São talvez mais de 90 ocorrências no Novo Testamento. É interessante que, neste contexto, vida aqui, esse termo, fala da vida da alma. Então ele diz: não andeis ansiosos pela vida da vossa alma. Então o que ele quer dizer aqui? Porque a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e dos nossos afetos. Escute bem, a alma é a sede dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos afetos, o que sinto, o que penso, o que quero. Não são as 3 faculdades da alma: mente, vontade e emoções. Sentimento, vontade e afetos, o que sinto, o que penso, o que quero. Então é isso que ele está falando. Não andeis ansiosos pelo que você sente, pelo que você deseja, pelo que você ama. Não andeis ansiosos pelo que você sente, pelo que você pensa e pelo que você quer. Está claro isso, irmãos? Claro. Por favor, se possível, copie isso, guarde isso, porque todas as vezes que você se debruçar sobre esta frase, você vai lembrar que vida aqui fala da vida da alma. Muito interessante tudo isso, irmãos. Quando você pensa sentimentos, o que são os nossos sentimentos? Sentimentos é a faculdade da nossa mente que nos habilita a sentir, a receber impressões. E os nossos sentimentos estão ligados às nossas emoções. Depois aqui, desejos. Desejos é a expectativa que temos em nossa alma de possuir algo. E por último, afeto. É o sentimento íntimo, profundo que você tem por algo ou por pessoas. Então o Senhor diz assim: não andeis ansiosos pelo que você sente, pelo que você deseja, por aquilo que você tem afeto, porque é justamente aqui aonde reside a ansiedade. E aonde reside a ansiedade, reside uma profunda brecha, aonde Satanás manipula as pessoas. Terceira assertiva: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí no versículo 28. Essa assertiva ela está intimamente ligada à nossa vida natural, no sentido externo, mas com consequências internas. Uma palavra que é muito importante aqui neste ponto é quando o Senhor, ele diz aqui, considerai. Então, versículo 28, ele diz: e por que vos inquietais pelas vestes? Ou por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Aí ele diz assim: considerai os lírios do campo. Está vendo essa palavra considerai aqui, por favor? Ela traz consigo algo muito especial. Traz a ideia de aprender completamente e de examinar algo cuidadosamente. Por favor, sem pressa alguma. Vamos voltar aqui. Essa palavra considerai, está vendo aí, versículo 28? Ela traz 2 ideias. A primeira ideia, está vendo aí? Aprender completamente. Segundo, examinar cuidadosamente. Quando ele diz assim, versículo 28, examine cuidadosamente e aprendam completamente com o lírio dos campos. É justamente o que ele está dizendo, irmãos. Teria sido melhor traduzir esse texto assim, de maneira bem ampla. Examine cuidadosamente, aprendam completamente, totalmente com o lírio dos campos, porque temos muito que aprender com eles. O que nós temos que aprender com eles? Ele diz: cresce, não se fadigam, nem tece. E diz mais: nem mesmo Salomão,
Em meio a todo o seu esplendor, vestiu-se como um só deles. Aí ele prossegue: pois se a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, Deus a veste assim, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Interessante, né, irmãos? Então, quando você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que duvida da fidelidade de Deus. A fé aqui, ela é colocada nesse contexto. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa incrédula, é uma pessoa que não tem fé em Deus. Observe, irmãos, quanto ao aprendizado, olha o que ele diz: os lírios não trabalham, não fazem roupas para si. Isso quer dizer que eles são 100% dependentes de Deus. Irmãos, escute isso. A lição que nós temos que aprender aqui com o lírio do campo é que nós temos que ser 100% dependentes de Deus. Mais ainda, em relação ao exame cuidadoso, o que nós temos que examinar? Mesmo Salomão sendo tão rico, ele não se vestia com tanta beleza como o lírio. Por quê? Porque tudo que Salomão tinha, vinha dele mesmo. Mas um lírio, tudo que ele tem, vem de Deus. É isso que você precisa examinar. Irmãos, nós temos que compreender isso. Isso não é nos tornar pessoas passivas. Mas Deus quer que nós venhamos relacionar com Ele em todas as áreas da nossa vida. Veja, irmãos. O versículo 32 aqui, ele diz assim: os gentios é que procuram todas estas coisas. Está vendo? Os gentios procuram viver assim, independente de Deus, sem Deus. Mas nós não. A nossa vida tem que ser 100% uma vida dependente de Deus. A quarta assertiva diz: não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Está vendo aí, versículo 31? Comer, beber, vestir, é uma necessidade natural de todos nós. O problema é quando as questões naturais se tornam uma obsessão em nossa vida. E, consequentemente, nos tornamos afligidos, angustiados, perplexos. E a consequência de tudo isso, ansiedade, insegurança, incredulidade. Está vendo, irmãos? Isso nos desgasta espiritualmente. Amados em Cristo, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver algo muito interessante. Por favor, irmãos, por favor, irmãs, observe isto. Nós precisamos olhar na palavra de Deus e ver que este Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está entre nós. E Ele nos prova em muitas situações. Sabe por quê? Para que nessas provas se revele o nosso coração. É nas provas que a nossa fé é provada e o nosso coração é revelado. Então, quando você estuda os tratamentos de Deus com o seu povo, você vai ver o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é cuidadoso. Vamos tomar um exemplo. Você se lembra daquelas jornadas do povo de Israel durante aqueles 40 anos de peregrinação pelo deserto? Desde Ramsés até Canaã. Eu separei alguns textos que eu quero ler com vocês. Textos que vão mostrar como Deus é cuidadoso, como Ele é meticuloso. Nos mínimos detalhes, Ele cuida de tudo, e muitas vezes nós não vemos. Nós damos glória ao nosso suor, nós damos glórias à nossa sabedoria, à nossa capacidade, e não vemos os preciosos cuidados de Deus em todas as coisas. Quantas vezes nós o temos colocado de lado em nossa vida, em nosso trabalho? Em muitas áreas Ele é colocado de lado, e nós batemos no peito e achamos que nós somos inteligentes demais, capazes demais, fortes demais, perspicazes demais. Engano, irmãos. Se você é um cristão e o Espírito de Deus habita em você, você para Deus é muito melhor do que um lírio, do que um pássaro. Porque você não é criatura, você é filho. E uma das características do nosso querido Pai é que, como Pai,
Ele é cuidadoso em todas as áreas. Ele cuida de nós. Mas muitas vezes ele usa muitas áreas onde nós somos deficientes para provar o caráter da nossa fé, e revelar as compulsões perversas que estão guardadas, alojadas no nosso coração. Ele precisa tratar com isso, irmãos. Por isso ele manifesta muitas situações. Às vezes você vê uma pessoa prosperando, às vezes você vê uma pessoa tendo, como diz aí na linguagem desse cristianismo degradado, às vezes é um cristão de sucesso. Deus não quer que você seja um cristão de sucesso, Deus quer que você seja uma bênção. Sucesso é coisa de mundo, bênção é coisa celestial. Deus não quer que você seja uma pessoa de sucesso, Ele quer que você seja uma bênção. Então, por favor, vamos ler alguns textos. Você tem uma caneta, anote esses textos, eles são preciosos. O primeiro está aqui em Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Êxodo 16, 35. Veja o quanto nosso Deus é cuidadoso. Êxodo, capítulo 16, e o versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná, 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Vamos para um outro texto. Números, capítulo 11. Números 11, e o versículo 9. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também, isso aqui é lindo demais, irmãos, caía o maná. Olha o que Deus fazia. Para que o maná não caísse na terra, primeiro Deus derramava o orvalho. Aí quando o orvalho cobria a terra, aí Deus descia o maná, para que o maná não se sujasse com a poeira ou com o pó do deserto. É cuidadoso ou não é um pai como esse? Para que o povo não pegasse o maná sujo, Deus colocava o orvalho, sustentava o orvalho até que o maná fosse colhido. Quando o maná era colhido, o orvalho ia embora. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, o maná perdeu. Era assim, irmãos. Quão cuidadoso era Deus com aquele povo. Veja, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Olha que texto impressionante. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Irmão, se este livro é a palavra de Deus, então isso aqui foi fato. No Salmo 105, versículo 37, diz que entre eles não foi achado um doente sequer. Pensa, irmãos, uma geração toda vestindo a mesma roupa, e a sandália, à medida que o pé crescia, a sandália também crescia. Entende, irmãos? À medida que o pé da criança crescia, a sandália crescia. Isso é maravilhoso. A roupa não envelhecia. Isso está na Bíblia, irmãos. Assim como a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, isso é fato, é fundamento, essas verdades também estão aqui. São verdadeiras, porque Deus cuidou deste povo. Vamos para Neemias, capítulo 9, versículos 20 e 21. Deste teu bom espírito para ensiná-los, e não retiraste teu maná de sua boca, e água lhes deste para a sua sede. Sustentaste-os por 40 anos no deserto, de coisa alguma tiveram necessidade, suas vestes não se envelheceram, nem se incharam os seus pés. Faltou esse detalhe, né, irmãos? Não só os pés cresciam com a sandália embaixo, mas também não incharam pela caminhada. Vamos terminar isso no Salmo 78, versículo 24. E fez chover sobre eles maná para que comesse, e lhes deu trigo dos céus, pão dos poderosos comeu o homem, enviou-lhes comida até saciá-los. Então, quando você vê aqui
essa quarta assertiva. Não vos inquieteis dizendo o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. Não se preocupe, busque o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Está vendo aqui, irmãos? Quinta assertiva, versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Há três coisas inseridas nessa assertiva aqui. Primeira, irmãos, ser uma pessoa ansiosa, ou a ansiedade, é algo que a Bíblia proíbe, como qualquer outro pecado. Segundo, nós precisamos fazer uma reflexão, um exame cuidadoso no nosso próprio coração, com o objetivo de percebermos se existe em nós algum resquício de ansiedade. Porque muitas vezes ela é um mal imperceptível e que você não tem tido consciência. Então, por favor, faça uma cuidadosa reflexão. Porque existe um terceiro ponto aqui. A ansiedade é danosa, é prejudicial em nossa vida cristã, porque a ansiedade desonra a vida de Deus em nós. Desonra a obra do Espírito Santo, desonra a fidelidade de Deus. Aqui, irmãos, eu quero terminar mostrando para vocês a cura da ansiedade. Há um texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esse texto é muito importante, porque aqui tem um imperativo, uma ordem do Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 7. Porque quando você vê os cientistas dizendo que a ansiedade pode ser genética, se ela é genética, então ela tem cura. Mas também ela pode ser psicossomática, então ela necessita de libertação. Seja ela o que for na sua vida, em Cristo você tem graça suficiente para vencê-la. É impossível você viver a vida cristã sendo uma pessoa ansiosa. Você pode viver a vida cristã a seu modo, mas você nunca viverá a vida cristã no padrão celestial. Irmãos, Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: por nada vos inquieteis, ou não andeis ansiosos, mas que vossas petições sejam apresentadas diante de Deus mediante oração, súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Vamos ficar só com o versículo 6, para a gente encerrar por hoje. Observe aqui, por favor. No início, eu disse para vocês que existem muitas coisas que são legítimas, são lícitas. Existem muitas preocupações que elas são legítimas. Por exemplo, você tem que preocupar com a sua vida, você tem que ser uma pessoa responsável com o vestir, com o comer seu, da sua família. Todas essas preocupações, elas são legítimas. Você tem que preocupar com o futuro dos seus filhos? Tem. O que você não pode ficar é ansioso com isto. Preocupar de maneira responsável e descansar em Deus é um princípio espiritual. Mas preocupar de maneira que a ansiedade é que governa os seus sentimentos, aí já é pecado. Porque você está excluindo Deus da sua vida e da sua história. Como nós podemos viver a nossa história sem Deus? Porque a nossa história, nós temos que ter certeza absoluta que ela está sendo escrita por aquelas mãos furadas. E tudo coopera para o bem do propósito de Deus na nossa vida. Então, queridos, veja, os nossos afetos, os nossos sentimentos, desejos, subsistências, família, subsistência pessoal, nós podemos ver muitas coisas legítimas em tudo isto. E mais ainda, é que essas coisas, elas em si,
não são pecados, mas elas podem produzir ansiedade. E quando elas se tornam ansiedade, aí sim, irmãos, nós já estamos pecando contra os atributos de Deus. Nós estamos pecando contra Deus. Talvez você pode chamar isso de problema. Não é problema, é pecado mesmo. Duvidar de Deus é pecado. Duvidar de Deus traz ruína. Desconfiar de Deus traz tragédia para a nossa vida. Por favor, volte no versículo 5, só para a gente pegar um ponto aí. Ele diz que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. A palavra moderação fala de uma vida equilibrada. Aí tem uma frase que está assim: perto está o Senhor. Irmãos, aqui no original nós temos um verbo que é a tradução de aproximar, ou de próximo. Então, por favor, quando você pega este verbo primário aqui, fala de proximidade, ou mesmo de posição. Aqui, vocês vão ver que muitas versões falam assim que o Senhor está próximo. Dá ideia para alguns que está falando que a vinda do Senhor está próxima. Não é, irmãos. Ele não está falando que a vinda do Senhor está próxima. Ele está dizendo que o Senhor está próximo de nós. Por isso nós não podemos viver ansiosos. Então, quando você está ansioso, quando você se deixa levar pela ansiedade, é como se você estivesse excluindo Deus da sua vida. É como se você estivesse manifestando a ausência de Deus na sua vida. E Ele não está ausente, Ele é o nosso Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele está perto. A ansiedade faz que você sinta Deus longe. Então, por favor, aqui nós temos alguns aspectos importantes, especialmente sobre a oração. Ele diz assim: em tudo não andeis ansiosos, por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através das orações, súplicas e ações de graças. Você deve estar se perguntando: meu Deus, o que tem a ver as nossas orações, súplicas e ações de graça com ansiedade? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque uma pessoa ansiosa, a oração dela não significa nada diante de Deus, porque é uma oração baseada na incredulidade. É uma oração que exclui o Deus. Uma pessoa ansiosa, ela exclui Deus. Uma pessoa que ora com o coração ansioso, a única certeza que ela tem é que Deus está ausente. Mas uma pessoa que não é ansiosa, que venceu uma ansiedade, a primeira coisa que ela conseguiu trazer é para perto de si a presença de Deus. Então, por favor, permita-me colocar algumas coisas bem importantes aqui. Ele diz assim: em tudo, porém, tem um porém aqui, irmãos. Então, o lado negativo: não andeis ansiosos, por coisa alguma. Então, por coisa alguma, mentalize, vê se você consegue fixar sua mente nos versículos 24 a 34 de Mateus 6. Tudo aquilo ali, aquelas 5 assertivas, descreve todas estas coisas. Ele diz: porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. As nossas petições, elas só podem ser conhecidas diante de Deus se o nosso coração estiver livre, liberto da ansiedade. Se o nosso coração estiver livre da ansiedade, a nossa oração chega até Deus. Porque a ansiedade é um entrave para que a nossa oração chegue diante de Deus. Agora tem uma palavrinha aqui que eu preciso colocar ela para vocês. Essa palavra petições. Petições. Aqui denota um pedido específico, um pedido particular. É uma palavra muito importante, irmãos. Muito importante. Se você estuda essa palavra aqui, você vai ver que ela ocorre apenas 3 vezes em todo o Novo Testamento. Em uma das suas ocorrências, eu quero citar para vocês, está no capítulo 5 da primeira epístola de João. Na primeira epístola de João, no capítulo 5, o versículo 14 e 15, por favor, irmãos, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele. Essa frase tem que ser sublinhada. Qual é a confiança que nós temos, irmãos, para com Ele? Que se
pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, uma pessoa ansiosa nunca vai ter confiança em Deus. Como uma pessoa ansiosa ora? Ela já ora sabendo que Deus não ouve. Ela já ora sabendo que Deus está muito longe. A oração dela não passa da sua própria mente. Então, a primeira questão, irmãos, veja, se você tem dificuldade com ansiedade, entregue ao Senhor, como disse Pedro, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Se você fica preocupado com a sua casa, com o seu filho, com a sua filha, irmãos, quem não preocupa? Todos nós preocupamos, mas você tem que saber que existe um limite natural. Preocupar envolve responsabilidade, mas se você não aprender a descansar, a não confiar no Senhor, o que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer é afastar Deus do seu lado, é tornar a sua oração uma realidade morta. Então, sejamos cuidadosos, irmãos. Olha o que ele diz. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos que obtemos os pedidos. Está vendo aqui essa palavra pedidos? É a mesma palavra petições, lá de Filipenses 4, que lhe temos feito. Você pode ver aqui nesses textos 3 ferramentas espirituais para nós vencermos a ansiedade. A primeira está descrita nessa frase, e esta é a confiança que nós temos da parte dele. Olha aí, confiança. Irmãos, por favor, se você puder escrever, escreva isso. Essa palavra confiança é muito importante. Essa palavra fala de ousadia. Ousadia, está vendo aí? Liberdade em falar, confiança aberta e destemida, coragem entusiástica. Então ele está dizendo isso, que nós temos essa liberdade em falar, essa confiança destemida, essa ousadia que nós temos para com Ele. Imagina, irmãos, uma pessoa ansiosa não confia, ela é covarde. O seu mundo é pequeno demais, porque o mundo se restringe na medida dos seus afetos, dos seus desejos, dos seus sentimentos. Ela só consegue enxergar o que está em torno dela mesma. Ela é uma ególatra. A sua única busca está em satisfazer a si mesma. Ela não consegue confiar nada a ninguém. E ela lança sua ansiedade sobre ela mesma. A tendência é a apostasia, é a depressão. Isso é doença, irmãos. Isso é pecado. É um pecado que produz doença. É como que uma possessão espiritual. E as pessoas não veem nisso problema. A Bíblia é tão clara. Veja como o Senhor está descortinando os céus aqui para nos falar contra a ansiedade. Olha aqui, irmãos. Segunda ferramenta, então a primeira é essa, confiança, essa ousadia. É a primeira ferramenta contra a ansiedade. A segunda, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, consequentemente, a luz dessa frase significa que uma pessoa ansiosa é uma pessoa que vive fora da vontade de Deus, porque ela vive em função de satisfazer sua vontade, não a vontade de Deus. Uma pessoa que vive a vida cristã em função da sua vontade, todas as suas orações, é como que um esterco, não vale nada para Deus. Não tem sentido, é palha. Porque, irmãos, como é possível um cristão viver em torno de si mesmo? Uma pessoa que vive em torno de si mesmo, mais cedo ou mais tarde fracassará. Nós temos que viver, não é em torno de nós mesmos, nós temos que viver em torno do propósito eterno de Deus. Não somos fruto do acaso, nós somos parte de um grande e supremo propósito que Deus estabeleceu em seu Filho para o louvor da glória de sua graça. Estão vendo isso? Então a vontade de Deus deve ser sempre o centro de todas as coisas. Todas as coisas. Para o cristão, uma vida fora da vontade de Deus é como um barco que navega a ermo. Mais cedo ou mais tarde vai naufragar.
Então vamos entender isso. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade de Deus, é uma grande arma para você vencer a ansiedade. Porque quando você busca estar debaixo da vontade de Deus, você descansa. Você pode não estar entendendo os caminhos de Deus. Você pode estar passando por uma situação que você não está entendendo os caminhos de Deus. Mas confia, mas confia mesmo, que tudo vai cooperar para o bem do propósito dEle. Irmãos, uma vez eu vi uma ilustração de uma grande escritora que estava no saguão de um aeroporto, e ela olhava para uma criança. E a criança estava sentada sozinha. E ela viu que a criança estava com uma identificação. Então ela percebeu que aquela criança ia viajar sozinha. Aí ela viu quando alguém daquela empresa pegou aquela criança pela mão, conduziu até o avião. Coincidentemente, ela sentou ao lado daquela criança. E ela olhou que a criança colocou o cinto, se preparou, tudo bonitinho. E quando o avião estabilizou, ela viu que a criança pegou uma folha e começou a apitar. Uma criança de aproximadamente uns 11 anos. E chegou um momento que houve muitas turbulências. E numa delas, o avião se debatia. E ela notou que a criança estava com toda tranquilidade, toda serenidade. Então ela virou para a criança e perguntou assim: você não está com medo? Você não tem medo? Ela disse: não. Mas por quê? Porque meu pai é o piloto. Está vendo, irmãos? Se você sabe que aquelas mãos furadas por você lá na cruz do Calvário é que sustenta esse universo e que cuida de você, confie sempre no Senhor e nunca duvide. Nunca duvide. Vamos para a terceira arma contra a ansiedade. Estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, como podemos saber se as nossas orações serão ouvidas? Quando temos uma confiança destemida e quando nós andamos dentro da vontade ou dentro da esfera da vontade de Deus. Aí você volta lá para aquele texto de Filipenses 4:6, quando ele fala das nossas orações, das nossas súplicas, das nossas ações de graças. Oração aqui, o sentido aqui é oração no aspecto bem objetivo. A oração que tem como único foco o próprio Deus mesmo. É o sentido da tradução dessa palavra do original. Quando ele fala de súplicas, a ênfase desta palavra, da tradução do original grego para o português, denota a profundidade do nosso coração se derramando diante de Deus. E ações de graça, fala da nossa adoração a Deus por causa das suas misericórdias para conosco. Irmãos, tanta coisa que poderia ser compartilhado sobre estas palavras, sobre tudo isso, para que nós venhamos entender a ansiedade. Mas eu confio que o Espírito Santo, Ele é capaz de ir além dessas palavras e prosseguir falando a cada um de nós. Que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga cura no teu coração nessa noite e te abençoe. Amém?